Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 20 de agosto, a lição 9, ela tem como título Digam palavras de ação de graças. E a lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 2. E aqui o apóstolo ele dá o sentido em que todos os crentes devem ser imitadores de Deus. E o apóstolo Paulo instruiu os crentes de Éfeso, através de sua carta, a serem imitadores de Deus, porém isto não significa que eles deveriam agir como eles se fossem divinos, ou oniscientes, ou possuidores de quaisquer poderes divinos. Não, absolutamente não. Quando ele especificou ser imitadores de Deus, ele está falando assim como filhos amados, que fala lá em Efésios 5:1, que eles pudessem dominar e abominar a imoralidade sexual que havia entre eles, a impureza, a cobiça, conversas tolas, piadas grosseiras. E tem que haver entre os crentes uma ação de graças, né? De amor, de respeito. Deveriam viver em plena harmonia, né? Com o amor abnegado de Cristo por nós, e que ali sim ele mostrou o verdadeiro amor para conosco através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E a lição de hoje especifica mais ali em Efésios 5, versículo de 1 a 2, que o apóstolo nos diz, veja o que ele diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Está lá em Efésios capítulo 5, versículos de 1 a 2. E nesse texto o apóstolo mostra a todos nós os princípios importantes para que todos os cristãos, em forma prática, que nós devemos ter, onde tudo tem a ver com Jesus, em que nós devemos copiar a conduta e o caráter do nosso Salvador diante dos desafios que nós temos, e que, principalmente no mundo que está um grande conflito, né, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e que nós devemos andar sempre em amor, ter atitudes pacientes que Cristo sempre teve diante dos seus inimigos, perdoando com um aroma suave e agradável a Deus, fazendo assim um sacrifício, e sendo seu maior sacrifício na cruz do Calvário por nós, demonstrando o amor, bondade e misericórdia. E nós devemos ser assim, mesmo sendo desafiados pelo inimigo no mundo hoje, onde os nossos padrões de vida devem ser o de Deus e não da sociedade em que nós vemos. O apóstolo menciona em Efésios 5:1 o termo andar, que quer dizer no sentido assim, de viver neste mundo como Cristo viveu, comportando-se bem, mesmo sendo provocados, desafiados, injustiçados muitas vezes, e que nós devemos imitar a Jesus respondendo com palavras brandas, ter um estilo de vida conforme Deus nos instruiu, através das Sagradas Escrituras, que eles mencionam como nós devemos ter uma vida de respeito, de obediência ao nosso Pai Celestial, uma vida de contraste, né, dos pagãos, daqueles que não acreditam em Jesus, daqueles que vivem nessa Babilônia espiritual que nós vivemos hoje. E o padrão para o comportamento do cristão deve ser excepcionalmente elevado, diferente.
espelhando sempre no amor de Cristo, segundo o amor abnegado do nosso Salvador Jesus, que morreu por nós. E Paulo nos alerta, né, que nós devemos ficar longe dessas coisas que acontecem no mundo, principalmente nos dias de hoje, nesse mundo midiático, né, que se utiliza de propagandas, de entretenimentos, tudo para o mal, onde colocam figuras, celebridades, né, que estão assim bem em evidências, para chamar a atenção até mesmo do cristão, como forte meio de fazer com que os cristãos ou pessoas comuns se admirem, sejam enganadas pelo inimigo. E hoje o que nós temos, né, visto, né, que multidões têm se iludido e perdido a identidade própria, né, para ficarem parecidos com esses ídolos que nós temos no mundo hoje, que aparecem na televisão, nas mídias em geral, e eles começam a imitar. Alguns até fazem transformações assim físicas, né, de cirurgias, de roupas, né, para ficar idêntico ao seu ídolo. E as transformações são gerais, físicas, emocionais, psicológicas, atitudes tais que Deus não aprova. E por isso que o apóstolo Paulo, observando a cidade de Éfeso, com uma afluência de turista, né, um público assim muito grande que procuravam aquela cidade, onde ela tinha assim, muitos prazeres e divertimentos. E o apóstolo Paulo procura agora exortar os crentes lá de Éfeso a estarem mais comprometidos com Cristo e diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Está lá em Efésios 5:1. E aqui o apóstolo, ele apresenta um produto, né, que todos devem consumir e imitar para obter as suas salvações, que é o amor incondicional a Cristo. Porém, nem todas as pessoas estão dispostas, né, a fazerem e adquirir esse grande produto que é Jesus, e gratuitamente. Esse produto que é Deus por amor, e vão consumir produtos desse mundo de perdição de Satanás. E que esses sinais assim, né? E esses produtos de Satanás estão em cada esquina hoje aí, tentando realmente enganar pessoas. O apóstolo Paulo, ao observar a cidade de Éfeso, que possuía assim, um grande centro assim, cultural, e na época tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo de Artemis, né? Que as pessoas procuravam de outros países para fazerem turismo ali, e grandes negociatas, assim, porque era um grande centro comercial. E ali tinha idolatria, prazeres mundanos, com bastante assim, insistência. O apóstolo Paulo exortava para que os crentes vivessem amor, que fala em Efésios 5:2, para não caírem nessas ciladas, que eles devem ser moldados, né, segundo o amor de Cristo por nós, que está lá em Efésios 4:32, observando o seu sacrifício que ele fez na cruz por nós. E o apóstolo Paulo menciona nessa carta de Efésios 4 coisas importantíssimas que são reveladas neste sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Bom, o primeiro ponto assim, importante é que foi motivado esse sacrifício que Jesus fez pelo amor de Deus Pai, primeiramente. Quando, pelo próprio Cristo, né, ele morreu tendo assim uma observância, né, uma ordem determinada por Deus para que ele pudesse, seu filho amado, pudesse fazer isto, morrer por nós pecadores. Está lá em Efésios 5:1, 2.
O segundo ponto fala que o sacrifício ele é substitutivo, isto é, que Jesus morreu no nosso lugar, que éramos pecadores, nós é que deveríamos ser mortos. E ele, Jesus, morreu por nós. E ele não foi uma vítima assim passiva, não. Mas ele se entregou por amor de todos nós, por misericórdia de todos nós. E o terceiro ponto, o apóstolo menciona que à luz dos símbolos do serviço do santuário, lá do Antigo Testamento, que Deus pediu para que Moisés construísse, né? E que lá eram feitos sacrifícios, né, de cordeiro, que apontava para a morte de Jesus, também foi um sacrifício feito por Deus Pai, que solicitou que fosse construído um tabernáculo para apontar que Jesus viria posterior morrer por todos os seres humanos. E o quarto ponto é que o sacrifício de Jesus ele foi aceito por Deus, porque é oferta e sacrifício de aroma agradável, né? Porque foi através de uma pureza, um amor e uma misericórdia tremenda por nós, e Deus aceitou esse sacrifício, que fala lá em Êxodo 29:18, fala em Levítico 2:9 e fala em Filipenses 4:8. Nós temos que colocar na nossa mente que nossos padrões de cristãos devem ser o mesmo de Deus, e não que a sociedade impõe ou acha normal. E o apóstolo vai mais adiante ainda, ao citar em Efésios capítulo 5, versículos de 3 a 5, ele aponta ali a cobiça, que pode ser muito além de coisas sexuais que são apresentadas, né, para enganar as pessoas e para as pessoas se perderem. E o apóstolo expressa aqui uma preocupação com a ética sexual que era muito livre lá em Éfeso, naquela cidade, naquele momento. E os jovens assim convertidos, né, ali os crentes de Éfeso, eles corriam o risco de recuarem de seu chamado a cristão e serem atraídos, né, de volta para o comportamento sexual muito comum naquela cidade que era exposta diariamente. E até esses cristãos, já convertidos recentemente, arriscaria deles negarem o testemunho cristão. E isto também aparece em 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 11, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 20, e 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21. E se de um lado, né, o mundo greco-romano do primeiro século exibia-se com prazer a corrupção e a perversão moral, que a Bíblia descreve no Novo Testamento e em vários outros lugares, principalmente ali em 1 Coríntios 6, 9, 10, Gálatas 5, 19, 21, Efésios 4, 17, 19 e Colossenses 3, 5. Por exemplo, os banquetes dos ricos regularmente exibiam um comportamento que Paulo censurava. Os ricos faziam essas apresentações nas suas casas, na sociedade, que está lá em Efésios capítulo 5, versículos 13 a 14. E era muito comum entre eles, entre os ricos, entre a sociedade, muita bebedeira, embriaguez, apresentavam assim linguagem grosseiras entre umas pessoas e outras, diversões, entretenimentos indecentes, imorais. E isso era muito preocupante realmente para o apóstolo Paulo, principalmente para os crentes que estavam iniciando, né? E para se ter uma ideia, os grandes centros urbanos da época proporcionavam um anonimato, né, permissividade e que fomentavam práticas sexuais imorais. E esta era o quadro da sociedade de Éfeso nos tempos do apóstolo Paulo. Porém, existia muitas pessoas dentro dessa sociedade que levavam uma vida com excelência de perfeição moral. E eram defensores dos bons costumes, procurava corrigir as pessoas dessas imoralidades, né? Pessoas realmente virtuosas.
E as Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, apresentam uma lista de vícios ou virtudes ou códigos familiares que devem de ser seguidos, né? Está lá em Efésios capítulo 5, versículos 22 até o capítulo 6, versículo 9. E nós vemos também em Colossenses capítulo 3, versículos 18, e Colossenses capítulo 4, versículo 1. E ali tem regras, né, das estruturas social que todos devem se sujeitar ao temor de Cristo e seguir realmente essa lista, né, para que possam ter uma família feliz, uma família saudável. E essa lista apresentada pelos autores refletem temas do mundo greco-romano mais amplo, que era ao mesmo tempo pervertido, né? Mas também tinha o virtuoso, ou seja, os dois lados. E é por isso que Paulo se preocupava, né, com aqueles crentes. Ele vivia mandando cartas assim frequentes, né, para que eles estivessem atentos a isso. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor e que o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você passa a ser uma pessoa sábia, tem entendimento, e você não vai cair em ciladas e propostas indecentes do inimigo. E você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, começa a ter entendimento quando você abre a Bíblia. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, mais dor, mais sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.